O diabetes mellitus é uma epidemia global que afeta atualmente um total estimado de 171 milhões de pessoas no mundo inteiro. Devido a fatores como crescimento populacional, o envelhecimento, a urbanização, o aumento constante da obesidade e a falta de atividade física, a expectativa é que o índice de prevalência do diabetes mais do que dobre até o ano 2030. O envelhecimento é em grande parte um problema dos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, a principal questão é que a obesidade e o diabetes mellitus tipo 2 estão surgindo cada vez mais cedo, até mesmo em crianças, grupo no qual o diabetes tipo 2 era inexistente há apenas alguns anos. Só na América Latina, a expectativa é que o diabetes afete cerca de 30 milhões de pessoas quando chegarmos ao ano de 2030. No Brasil, estimativas apontam a prevalência de diabetes em 7% da população entre 30 a 69 anos, sendo que quase a metade não fazem ideia de sua condição. Somos hoje aproximadamente 8 milhões de diabéticos. No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Um dos grandes desafios da medicina moderna é conscientizar a população sobre as doenças crônicas e a necessidade de mudar hábitos alimentares e abandonar o sedentarismo. Doenças crônicas como o diabetes tornou-se uma preocupação mundial devido ao grande número de portadores. Hoje, são cerca de 200 milhões de pessoas. Por dia, 4.000 novos casos de diabetes são diagnosticados em todo o mundo. O diabetes é uma doença séria e cada vez mais comum. Hoje, mais do que nunca, nós médicos sabemos o que é preciso para controlá-lo, possibilitando a você levar uma vida produtiva e saudável. Um requisito essencial para um tratamento eficaz do diabetes é o seu envolvimento ativo com a equipe de saúde e sua total atenção e aderência ao seu tratamento. Para ajudá-la a vencer esta luta e conquistar cada vez mais uma melhor qualidade de vida, a ANADI, como já vem fazendo nesses 5 anos de existência do programa Educação em Diabetes, traz em 2009 as principais conquistas, as descobertas mais recentes sobre o tratamento e diagnóstico para o diabetes, bem como preciosas dicas de autocuidado. Você aprenderá aqui que o diabetes pode levar às doenças coronárias, circulatórias e outras sérias complicações, e também receberá orientações sobre como reduzir e evitar esses riscos. Esta é a principal preocupação da ANADI, cuidar e orientar as pessoas com diabetes para que elas tenham cada vez mais ao seu alcance informação qualificada e possa assim melhorar a sua qualidade de vida. O tema é educação em diabetes. Vocês sabem que a ANADI tem lutado muito e eu mesmo tenho pautado a minha vida por um tema muito importante, que é educação em diabetes. Educação em diabetes é um processo de informação
para os pacientes na medida que eles conheçam, na medida que eles se orientam sobre a doença. Toda doença crônica necessita desse processo de informação. A educação precisa de quem o faça, de quem educa, né? Então nós necessitamos de educadores, né? O Brasil, infelizmente, ainda não tem educadores em diabetes com graduação. Nós resolvemos, através da ANBED, que é a Associação Nacional Brasileira de Educadores em Diabetes, fundada com um dos principais objetivos de formar educadores em diabetes no Brasil. E aí está o primeiro curso à distância de formação de educadores em diabetes no Brasil. A ANAD, a ANBED e a Unip, a Universidade Paulista, numa parceria inédita, estão proporcionando a todos vocês a oportunidade de se tornar um educador em diabetes. Esse curso, que será à distância, pela internet, com provas presenciais em diversas capitais no Brasil, ele estará à disposição da sua inscrição. Então, as inscrições serão realizadas no período de 23 de novembro até 23 de fevereiro. Não é? Você se inscreve, presta uma prova e depois de aprovado você fará a sua matrícula. E as matrículas estarão abertas de 7 de 12 de 2009 até 6 de março de 2010, quando se iniciarão as aulas. Então, as aulas se iniciarão dia 6 de março de 2010. É uma oportunidade rara de você fazer um curso de pós-graduação lato sensu de formação de educadores em diabetes pela ANBED e pela Unip. Este curso tem a aprovação do Ministério da Educação. Então, um curso oficial do MEC, em que você estará sendo graduado lato sensu em educação em diabetes. Para quem pode fazer o curso? Só profissionais da área de saúde de nível superior. Apenas os profissionais da área de saúde de nível superior, qualquer que ele seja, de medicina até enfermagem, nutrição, de nível superior. Então, vocês todos poderão ter esta graduação em educador em diabetes. A figura do educador é muito importante. Nós necessitamos de muitos educadores no Brasil, visto que a lei que nós conseguimos aprovar, e nós trabalhamos muito, conseguimos mudar o parecer negativo da Câmara Federal para que ela fosse aprovada em setembro de 2007. Hoje é uma lei federal que apoia em proteção aos portadores de diabetes, responsabilizando o governo para os insumos, medicamentos, em tudo que é necessário para o controle do diabetes. Porém, nesta mesma lei está aqui, esses insumos serão distribuídos para os portadores em programas de educação em diabetes. Nós temos muitos programas de educação em diabetes, temos muito improvisações, tem pessoas que promovem a educação mesmo sem ter um conhecimento adequado do que é educar, do que é ensinar. Esse curso fará e dará capacitação profissional e titulação para você exercer esta função de educador em diabetes, titulado pelo MEC como pós-graduação lato sensu. Não se esqueça. Então, você está pensando como é que você vai fazer a sua inscrição? Muito bem. Você vai ter informações no site da ANAD, www.anad.org.br, anad.org.br, ou então no site da Unip, unip.br, www.unip.br. Telefones de contato? Muito bem, a ANAD você tem lá, 11 5572 6559. Você está vendo aí embaixo, está passando os telefones para você ver. E também na Unip, 11 3767 6111. 3767 6111. E você pode fazer um e-mail na Unip para o Tiago. O Tiago está anote o e-mail do Tiago. É coordenacão, não tem o tio, coordenacão.cep@unip.br, tá ok? Então, nessas duas situações nos sites e com esses telefones, com esse e-mail, você poderá
sem dúvida alguma, fazer as suas inscrições e se tornar um aluno para esse curso de pós-graduação, que serão 360 horas, praticamente tomará quase todo o ano de você, mas você pode fazer da sua casa, estudando na sua casa, e você só irá fazer as provas presenciais. Não perca essa oportunidade, vai ser uma função do futuro, com grandes possibilidades de trabalho. Ter diabetes, andar de bicicleta, monitorar a glicemia. É possível conciliar? Com o AcuCheck Performa você pode. E os resultados são sempre precisos, independente da temperatura. AcuCheck Performa verifica diversos fatores: temperatura, umidade, danos na tira e tamanho da amostra. Basta uma pequena gota de sangue e em 5 segundos você tem o resultado. Sim, você pode viver a vida como desejar. A marca AcuCheck dedicou os últimos 30 anos para tornar mais fácil a vida das pessoas com diabetes e dos profissionais de saúde. Isso se traduz na oferta de produtos e serviços inovadores que tornam o controle do diabetes mais fácil, eficiente e econômico. Para a maior parte das pessoas com diabetes, fazer o teste de glicemia várias vezes por dia constitui uma parte importante do gerenciamento do diabetes. Por isso, os testes de glicemia devem ser tão suaves para as pessoas com diabetes, mesmo para as crianças. A obtenção da amostra não deve implicar em mais que uma leve sensação de picada. Os lancetadores AcuCheck proporcionam essa suavidade, combinando várias características particulares, dentre as quais a tecnologia de movimento linear de avanço e retorno da lanceta, com patente registrada ClicksMotion, para uma obtenção de amostra suave e praticamente indolor. ClicksMotion é o princípio que se baseia o movimento linear da lanceta, o que significa que os dois movimentos da lanceta, avanço e retorno, são controlados com precisão, sem vibrações. Na pele, a lanceta é obrigada a parar com suavidade, sendo depois rapidamente recolhida em movimento linear. Este movimento especial é a chave para uma obtenção suave de amostras. Cada lanceta AcuCheck tem uma ponta afiada e trifacetada, com ângulos otimizados. Isto, aliado à sua superfície lisa e polida, significa que a penetração na pele é praticamente isenta de atrito e particularmente suave. Os lancetadores AcuCheck são resultados de intensas pesquisas. Todos os lancetadores apresentam profundidade de penetração variáveis para se adaptarem a cada tipo de pele. Esta filmagem, de alta velocidade, mostra a rapidez da penetração da lanceta em câmera lenta. Na realidade, a lanceta AcuCheck não demora mais de 2 milissegundos para entrar na pele. A lanceta descreve um movimento linear com extrema rapidez, evitando deslocamento lateral e lesões desnecessárias na pele. Com a tecnologia convencional, ou seja, com um movimento não linear e sem paragem suave, a lanceta pode penetrar nas extremidades dos nervos e emitir vibrações, provocando lesões dolorosas no tecido.
o movimento lateral da lanceta provoca a laceração da pele ou uma punção mais forçada que a normal, e, como consequência, um teste doloroso. As lancetas Accu-Chek, ao contrário, produzem um movimento linear, praticamente sem vibração. Graças à tecnologia Clicks Motion, a precisão dos movimentos das lancetas Accu-Chek traduz-se numa punção suave e precisa da pele, o que provoca menos dor. Os dedos devem ser tratados com cuidado, utilizando-se as lancetas apenas uma vez. Apenas uma nova lanceta dá a garantia de ser estéril e tão afiada como deve ser. Quase não se sente, apenas uma sensação de picada e nada mais. Todas as lancetas Accu-Chek estão equipadas com a tecnologia patenteada Clicks Motion, suave por natureza. Para prevenir cárie, gengivite, periodontite e outros problemas, é preciso ter uma boa higiene bucal. Mas o que muitas pessoas ainda questionam é qual a melhor maneira de escovar os dentes. Primeiramente, uma escovação adequada deve durar no mínimo 2 minutos. Escove os dentes com movimentos suaves e curtos, dando especial atenção para a margem gengival, para os dentes posteriores difíceis de alcançar e para as áreas situadas ao redor de restaurações e coroas. Segure a escova em um ângulo de 45 graus e escove com movimentos que vão da gengiva à ponta dos dentes. Com suaves movimentos circulares, escove a face voltada para a bochecha e a face interna dos dentes e a superfície usada para mastigar. Com movimentos suaves, escove também a língua para remover bactérias e purificar o hálito. A hora de escolher a escova também é muito importante. A maioria dos dentistas concorda que a escova dental de cerdas macias é a melhor para a remoção da placa bacteriana e dos resíduos de alimentos. As escovas com cabeças menores também são mais adequadas. A troca da escova deve ser feita a cada 3 meses ou quando perceber que ela começa a ficar desgastada. É sempre bom consultar o dentista para saber ainda qual creme dental você deve usar. Diante de toda a variedade que existe hoje no mercado, ele vai recomendar o creme dental mais indicado. Seguindo passo a passo essas dicas, você estará cuidando mais da sua saúde bucal. Você pergunta, a ANAD responde. Temos recebido cartas, e-mails, questionamento. Qual seria a figura de um educador em diabetes? O que é um educador em diabetes, né? Educador em diabetes, na realidade, é todo indivíduo que ensina um paciente aquilo que ele precisa saber sobre a sua doença. No Brasil, evidentemente, o que tem ocorrido até agora são os profissionais da área de saúde que conhecem o diabetes e ensinam para o paciente o que, eventualmente, ele acha que o paciente deveria saber. Então, existem quase em todas as entidades, hoje em dia, as associações de diabetes do Brasil, todas elas membros da FENAD, núcleos, ligas de diabetes nas faculdades, dos acadêmicos de medicina, que promovem a informação, promovem a educação, promovem a orientação dos portadores de diabetes. Porém, ensinar um paciente, transmitir seu conhecimento para uma pessoa que é leiga, é diferente de dar-se uma aula para um outro profissional. E requer conhecimentos, requer técnicas
outras pedagógicas que não aquelas que nós conhecemos na faculdade que nós nos formamos. Assim, na faculdade de medicina, na nutrição, na enfermagem, da biomedicina, da odontologia. A técnica de como transmitir isso e de que maneira melhor transmitir esses conhecimentos para que as pessoas com diabetes possam entender, para que eles possam compreender a razão de tratar-se, empenhar-se, aderir fortemente ao tratamento, esta é uma técnica que a gente chama de educação. É a formação de educadores. Nós não temos esta figura ainda no Brasil. Vamos ter, já estamos formando, já formamos no ano passado, 20 educadores e agora estamos proporcionando aos profissionais da área de saúde um curso à distância pela internet para você se capacitar numa pós-graduação sensu lato pelo MEC para ser um educador em diabetes. Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. Estamos apresentando Educação em Diabetes, um programa da ANAD, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Ter diabetes, andar de bicicleta, monitorar a glicemia. É possível conciliar? Com o AcuCheck Performa você pode. E os resultados são sempre precisos, independente da temperatura. A AcuCheck Performa verifica diversos fatores: temperatura, umidade, danos na tira e tamanho da amostra. Basta uma pequena gota de sangue e em 5 segundos você tem o resultado. Sim, você pode viver a vida como desejar. Voltamos a apresentar Educação em Diabetes, um programa da ANAD, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Quero conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante. É uma situação que a gente chama de pré-diabetes. A palavra não é muito adequada, mas de qualquer maneira são estados intermediários entre o normal e o diabetes. É muito ainda obscuro, é um campo que os médicos ainda não entraram, né? A maioria dos médicos não conhecem este campo. Sabe que existe, porém não às vezes valorizam. E o que seria um pré-diabetes? É o início da doença, mas esse início ele pode ser arrastado durante anos, em que as glicemias às vezes estão normais e um teste de tolerância à glicose, aquele que a gente chama de curva glicêmica, está alterado. Ou então, são glicemias muito discretamente alteradas, aquelas glicemias que vão entre 100 e 120, 125, e flutuam, sobem, descem, ficam um ano nessa situação, e o médico não especializado não dá importância a isso. Ou mesmo glicemias alteradas, que as pessoas não sabem ter diabetes, e quando se interna por alguma razão, uma complicação qualquer, eles aumentam essas glicemias. Então, veja bem, nós estamos falando numa situação em que hoje em dia nós temos uma prevalência extremamente alta dessa população. São pessoas que estão numa situação em que tem um número igual de pessoas com diabetes ou maior do que o número de diabéticos no mundo. No Brasil não sai desse mesmo número. Nós estamos falando de uma doença que precede a entrada do diabetes aberto. Nós estamos falando de uma doença que é extremamente prevalente. Tem mais pessoas com pré-diabetes do que com diabetes. Não é? Para você ter ideia. Então, nós estimamos hoje em dia no Brasil 10 a 11 milhões de pessoas com diabetes. Você pode pôr mais 10 a 11 ou 12 milhões de pessoas com essa situação de pré-diabetes. O grande problema do pré-diabetes
é que não diagnosticado, não tratado, vai evoluir. Quando abrir o diabetes lá de 4, 5, 6, 7 anos depois, já abre como uma complicação. E já se sabe, principalmente, das coronariopatias, quer dizer, angina, às vezes o primeiro sintoma numa situação dessa já é um infarto. Então, a situação de pré-diabetes é uma situação muito ruim. Eu costumo dizer que o indivíduo que é pré-diabético, ele é um infeliz. Por quê? O médico não valoriza a situação dele. Ele não sabe da importância da sua doença. Ele já é chamado de pré. Ele mesmo interpreta, o médico também não é especializado, interpreta que se é pré, não é. Você concorda comigo? Quer dizer, se é uma condição pré, então ainda não está, mas está no meio. Tanto é que está se mudando essa terminologia para pacientes de alto risco. Pacientes de alto risco. E se introduz agora um fator importante que é a hemoglobina A1C como diagnóstico dessa situação. Se você tem uma hemoglobina de 6 até 6,5, você pode ser considerado com o indivíduo no início da doença com alto risco de desenvolver ou diabetes e suas complicações. Então nós estamos falando de uma situação realmente ainda que está no escuro, ninguém fala nada, você não sabe. E quem seriam esses indivíduos? Você que é parente de diabético, você que é obeso, você que é da terceira idade, você que já teve, mãe que já teve diabetes gestacional, mães que deram à luz a crianças de 4 quilos ou mais, eles são de grupo de risco, podem ter diabetes ou ter um início da doença que a gente chama de pré-diabetes ou intolerante à glicose. Você tem hipertensão, triglicéridos altos, barriga aumentada, então você é um candidato ao pré-diabetes que se transforma anualmente, já existe estudo, em 10 a 11% e se transforma em diabetes. Então, a grande massa, esta grande número de pessoas que têm de diabetes no mundo hoje, é abastecida pelo o maior número ainda de pessoas que têm essa doença que chama pré-diabetes. Qual é o grande desafio, qual seria a importância de nós atuarmos aí? Porque nós sabemos que se fizermos o diagnóstico de pré-diabetes e fizermos uma atuação efetiva, nós teremos efetivamente um tratamento adequado, nós regredimos a doença. Então, o indivíduo tratado, existem medicamentos já como a carbose, orlistat e principalmente regime, emagrecimento, exercício, você consegue sair dessa situação de alterações metabólicas do pré-diabetes e passar para a situação normal. Nós conseguimos regredir. Então, nós podemos dizer que nós podemos prevenir o pré-diabetes. E eu posso dizer também para vocês, eu estou prevenindo o diabetes, se eu atuar numa fase bem precoce. Então, veja a importância disso. Nós podemos curar, regredir uma doença, quando nós diagnosticamos e tratamos adequadamente. Então vamos dar atenção. Você que já teve uma glicemia alterada e não tem mais, você possivelmente é um pré-diabetes. Ela flutua, às vezes aparece, às vezes não aparece. Você que tem triglicéridos altos, você que tem parentes diabéticos, você tem obeso, principalmente a barriga aumentada, é da terceira idade, vamos fazer uma conversinha aí com um médico, quando você for na próxima consulta, que você talvez queira fazer uma curva glicêmica, um aprofundamento para ver se você tem diabetes, tá ok? Então, eram essas as considerações, esse foi o nosso tema de uma palestra que fizemos agora no Congresso Brasileiro de Diabetes em Fortaleza, o 17º Congresso Brasileiro de Diabetes ASBD. Termina aqui a Rede da Saúde, a Rede ANAD, a Rede da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes volta na próxima semana.